Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa live. Vou aqui procurar um filtro. Gente, vamos começar então. Boa noite para vocês todos. Meu nome é Vanessa Cardoso, eu sou assistente social com especialidade em educação financeira. E hoje é dia 15 de maio, um dia muito importante. É o dia da família, mas também, mais importante que isso, para mim, é o dia do assistente social. E hoje eu quis fazer essa live para homenagear as assistentes sociais e poder contar um pouquinho da minha história enquanto assistente social, a minha trajetória e como eu cheguei a ser educadora financeira. Tá bem? Fica aqui comigo e vamos junto até o final, tá bom? Prazer em receber vocês. Tô aqui vendo que a Silvana entrou. O pessoal tá chegando aos poucos nessa live. Hoje é um dia muito feliz, que é o dia do assistente social. E eu já vou iniciar então contando a minha história pro pessoal que tá entrando, tá? Gente, então eu sou assistente social, eu me formei aqui na PUC do Rio Grande do Sul em 2007, né? A formatura foi em janeiro de 2008, mas a gente finaliza antes, né? Em 2007. E eu até escrevi aqui para mim não esquecer de nada, para mim contar a minha história da melhor forma possível para que vocês compreendam como é que foi tá sendo a minha trajetória profissional, né? Não como foi, como tá sendo ainda, porque a gente ainda tá em construção, certo? Eu me formei na PUC, então, em janeiro de 2008, com conclusão no segundo semestre de 2007, eu tinha 21 anos de idade. Eu era muito jovem, né? Eu era muito jovem, eu tava iniciando a minha vida, assim, enquanto jovem adulta e já tinha uma formação profissional. Durante a época que eu tava na faculdade, eu aproveitei ao máximo, assim. Oi, Jaque, minha amigona, prazer em te ter aqui, tô aqui contando um pouco da minha história. Então, durante a época que eu estava na faculdade, que foi de 2004 a 2008, foi uma época maravilhosa. Eu participava dos movimentos sociais, eu participei de pesquisa de iniciação científica, eu participei enquanto monitora de disciplina. Eu era super engajada dentro da faculdade, né? Tanto que até hoje eu mantenho um contato com os professores da Faculdade de Serviço Social. Então, com 21 anos, eu me formo, né? Concluo ali a graduação e vou pro mercado de trabalho. Como é que eu vou pro mercado de trabalho? Crua, né? Crua, sem saber direito fazer um currículo atrativo, sem saber me organizar financeiramente, agora tendo um salário como eu me organizava, eu não sabia de nada. Mas fui, com a cara e com a coragem. Meu primeiro emprego, né, já foi no ano de 2008, ali eu comecei a trabalhar na Mavitron, que é a associação de moradores, né, da vila da Tronco Neves, que é a Grande Cruzeiro aqui em Porto Alegre, que é uma vila muito grande. E essa instituição, a Mavitron, é uma instituição que até o presidente é o meu tio, Paulo Jorge Cardoso, mas eles atendem cerca de 200 crianças e adolescentes ali da Vila Cruzeiro. Então é uma instituição muito grande e o meu trabalho na época foi uma oportunidade que o meu tio me concedeu de poder trabalhar com os adolescentes. E foi uma experiência muito rica assim, para a minha formação profissional. Depois que eu saí da Mavitron, eu comecei a trabalhar na APAE. APAE, eu acho que todo mundo sabe o significado só pela sigla, né? A APAE é a associação, né, de pais e amigos, né, dos excepcionais, mas trabalha com pessoas com deficiência. Ali na APAE eu fiquei um bom tempo, que era um trabalho que eu gostava muito, eu me identifiquei muito com aquele trabalho, com pessoas com deficiência e também, além de atender as pessoas, né, que eram crianças e adolescentes,
os familiares, a gente também tinha um trabalho de inserir eles no mercado de trabalho. O que era muito legal, porque a gente via pessoas com deficiência entrando no mercado de trabalho, ocupando novos espaços e fazendo concretizar o seu direito de estar ali, né, participando da sociedade, ocupando um lugar enquanto classe trabalhadora. Então esse trabalho era muito legal. Então a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho quando eu estava na PAI foi muito bacana. Vamos dar um oi para quem tá entrando. Ó, Bárbara, Bruna, Sandrinha. Gente, muito obrigada por vocês estarem entrando aqui na live. Eu tô contando a minha história. Hoje a gente tá fazendo uma homenagem sobre o Dia do Assistente Social. Porque eu tô contando um pouco de como eu iniciei e como eu cheguei à especialização de educação financeira. Então eu convido vocês a ficarem junto comigo, porque ainda tenho história para contar aqui, né? Eu tô recém começando, tá bem? Obrigada, Bárbara, pelo parabéns. Um beijo, minha colega lá do ensino médio, ensino fundamental. Então, gente, eu me formei com 21 anos, retomando, né, na PUC. Então eu saí da faculdade crua, sem saber nem montar um currículo direito, tampouco cuidar do meu dinheiro, né. Eu trabalhei, então, na Mavitron, que é uma instituição, né, que trabalha com crianças e adolescentes ali da Vila Cruzeiro de Porto Alegre. Trabalhei na PAI com pessoas com deficiência, com familiares e também com inserção no mercado de trabalho. Depois da PAI, eu trabalhei no CREAS de Viamão. CREAS, para quem não sabe, é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Tá? Faz parte da política da assistência social, né? E da política de proteção de média complexidade. Foi uma experiência bem interessante, né? Eu pude me aprofundar e conhecer um pouco mais sobre o trabalho do CREAS, né? Lá no município de Viamão. Saindo do CREAS, que eu permaneci pouco tempo, eu trabalhei, acredito que por 1 ano, na Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência em Canoas, que era um projeto novo, que as mulheres que eram vítimas de violência ficavam nessa casa-abrigo protegidas, né? Porque elas iam para lá porque elas estavam sendo ameaçadas, né? Então, era um espaço de proteção para mulheres e seus filhos, né? Essa casa. E foi uma experiência bem interessante trabalhar com mulheres vítimas de violência doméstica. Muito interessante mesmo, porque elas estavam no momento... Elas chegam muito frágeis, assim, me toca muito, assim. A fragilidade que elas chegam, mas em contrapartida a coragem de sair daquela situação de violência, né? Então, esse espaço, ele, lá em Canoas, quando eu trabalhei, quem era responsável era a Secretaria da Saúde, se eu não me engano, acredito que era a Secretaria da Saúde. Se eu estiver errado, alguém me corrige, por favor. Mas foi um espaço muito legal, de muito aprendizado, assim, e também de inserção dessas mulheres na sociedade, que elas pudessem retomar a vida profissional, que elas pudessem estar inserindo os filhos em escola, né? Então, foi um trabalho, assim, fantástico. Saindo dessa casa-abrigo para mulheres vítimas de violência em Canoas, eu trabalhei por um tempo bem reduzido, por 1 mês, na APABB. A APABB é uma instituição que ela é uma associação, tá, para pessoas com deficiência dos funcionários do Banco do Brasil. Muita gente nem sabe que existe, mas eu faço questão de falar da APABB, que apesar de eu ter ficado pouco tempo lá, que logo eu vou contar o motivo, era uma instituição que ela atua promovendo trabalhos coletivos, espaços, né, de inserção para pessoas com deficiência. Então eles fazem colônia de férias, eles têm atividades de esportes, eles têm atividade de musicoterapia, têm atividade de artes, atividades de lazer. Então o objetivo, assim, é inserir e ter um espaço para que as pessoas com deficiência possam interagir e possam, né, tá melhorando ali a sua qualidade de vida, tem um espaço que elas se sintam parte, né, e pertencente. Então, a APABB,
tá? Foi um espaço muito legal onde eu trabalhei e é a associação da Associação para Pessoas com Deficiência dos Funcionários do Banco do Brasil. Mas aí eu tava lá na PABB e tava adorando aquele espaço de trabalho, porque enquanto assistente social eu trabalhava assim na inserção, né, recebendo quem solicitava, né, o ingresso para as atividades que tinham na PABB. Também trabalhava realizando visita domiciliar, né, encaminhando para os serviços da rede de atendimento. Então era muito interessante, né, esse trabalho. E eu lá, um belo dia eu recebo um telegrama dizendo que eu tô sendo chamada num concurso público. E aí começa a minha jornada, né? Eu mudei completamente de área. Eu vinha trabalhando com assistência social, com pessoas com deficiência, né? Com mulheres vítimas de violência, inserida num outro mundo. E eu sou chamada para assumir um cargo, né, de assistente social, de um concurso que eu havia realizado no ano anterior, para ser assistente social do Previmpa. O que é o Previmpa? O Previmpa é o Departamento de Previdência dos Servidores da Prefeitura de Porto Alegre. Então, hoje, eu ainda sou assistente social da Prefeitura de Porto Alegre, estou lotada no Previmpa e realizo um trabalho completamente diferente do que eu sempre havia realizado, né? Hoje eu trabalho no Previmpa já fazem 8 anos e a atuação do assistente social neste espaço nós realizamos estudos sociais, né, para pessoas que buscam a pensão por morte, que tem alguma dificuldade de comprovar a sua condição de dependente previdenciário. Nós trabalhamos, né, com curso de preparação para aposentadoria, nós trabalhamos com os aposentados, né, com pessoas que estão afastadas, né, do trabalho. Então, é algo assim que no início para mim foi muito diferente, mas foi muito prazeroso aprender uma nova área e uma nova possibilidade de inserção do assistente social, né? E isso eu falo assim muito porque eu vejo que o assistente social ele tem inúmeras possibilidades de atuação. E por isso que eu vou chegar na educação financeira, tá bom? Deixa eu dar um oi pessoal que tá entrando aqui. A Dina, minha prima, entrou. Citerra, Ney Molina. Que legal, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. E eu tô aqui fazendo essa live, né, nesse dia super especial. Então, continuando um pouco da minha trajetória profissional. Oi, Lizzy! Tudo bom? Prazer! Tô aqui contando a minha trajetória profissional, chegando nos tempos de hoje e entendendo o motivo, né, de eu ter de assistente social aos 21 anos, né, agora educadora financeira já aos 33, né, 12 anos depois. Então, gente, assim, eu contei um pouco dos locais onde eu trabalhei, né, durante a minha trajetória profissional e aonde eu estou hoje. Desde que eu me formei, eu sempre senti a necessidade e também é uma prerrogativa, né, do assistente social a educação continuada. É muito importante que a gente continue sempre estudando, né? E por isso eu permaneci estudando e eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas. Eu procurei fazer uma pós em gestão de pessoas porque teve uma época que eu assumi um cargo de coordenação de equipe, senti muito a necessidade de buscar mais conhecimento para atuar naquele cargo de uma forma muito mais profissional e qualificada. Então busquei essa especialização que me agregou muito. Mas ainda é uma área muito da administração, gestão de pessoas, né? Depois de um tempo, eu fiz uma pós-graduação ali na URGS, aqui em Porto Alegre, que foi em saúde do trabalhador. Eu já estava na Prefeitura de Porto Alegre, no Previmpa, quando eu fiz essa especialização, e me trouxe muito conhecimento sobre a área do trabalhador, assim, a classe trabalhadora, as dificuldades, né, do trabalho, a exploração do trabalho, as doenças que as pessoas têm devido, né, ao seu trabalho. Então, assim, a especialização em saúde do trabalhador foi muito interessante.
E depois de passado algum tempo, né, quem me segue aqui já ouviu meus vídeos, eu conto essa história de uma forma muito mais detalhada. Hoje eu não vou me colocar assim tanto em relação a isso, mas eu tive um momento da minha vida com uma grande dificuldade financeira, onde a dificuldade financeira era da desorganização mesmo, era do não saber lidar com o dinheiro, né, de precisar e não ter reserva nenhuma, né, porque eu nunca tive acesso a essa informação, né. Então, eu concluí já uma formação, eu sou especialista em educação financeira, né. Eu comecei a estudar educação financeira aleatoriamente no primeiro momento, comecei a me interessar muito por aquilo e eu depois procurei assim me especializar mais e ver que isso é uma atividade profissional que eu posso estar agregando com o serviço social. Porque a educação financeira, ela é uma ciência humana. A gente trabalha muito mais com a conscientização, com a orientação e com planejamento do que propriamente falando em números. Isso é um conceito que ainda é muito novo para as pessoas. Porque as pessoas pensam que educação financeira é sentar na frente de uma planilha do Excel e começar a digitar números até o infinito. Mas não, assim, ó. A educação financeira, que é o trabalho que eu faço, ele é voltado, primeiro, autoconhecimento. A pessoa precisa se conhecer. Qual é o perfil dela em relação à forma com que ela lida com o dinheiro? Outra questão, como é que é a organização dela? Organização de vida mesmo, né? A organização da família com que ela vive, a organização do trabalho, como é que é a organização da vida dela, para daí a gente chegar a fazer o planejamento financeiro, pensar nas metas dessa pessoa, pensar o que ela deve priorizar, né, entre um gasto e outro. Porque educação financeira, gente, a gente escuta muito blogueiro falar: ah, você tem que economizar X, Y, Z. Só que a realidade de cada pessoa é diferente, né? E por isso, assim, que eu busquei esse conhecimento para que a gente pudesse levar isso para as pessoas de uma forma mais acessível, que elas tenham mais acesso à educação financeira. Deixa eu ver aqui nos comentários, a Lise colocou, a Lisiane Canabarro, ela é consultora financeira e ela é ótima, ela me ensina muito, muito mesmo, minha parceiraça, assim. Então ela falou que as pessoas pensam que organizar as finanças é só planilha, mas é muito mais do que isso, né? É muito mais. Precisa de planejamento, precisa de disciplina, né? Um beijo, Lise, muito obrigada. Mel, obrigada por ter entrado. O Marcelo também entrou. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui participando, tá? Então, devido a todo esse momento, assim, que a gente vive, até no país, né? Que é tão evidente que o Brasil, ele é um país que ele nunca foi preparado para viver um mês de crise. O país já começa a quebrar. E aí a gente pensa, né? Em que momento que ninguém chegou para os brasileiros e disse: olha, você precisa organizar suas finanças porque pode haver um momento de crise que não precisa ser uma pandemia, mas pode ser, enfim, um problema de saúde sério, pode ser uma separação, que às vezes é inesperada, pode ser, enfim, algum momento da vida difícil e que você não vai estar preparado financeiramente para isso. Não que a gente precise ficar preparado para a tragédia, mas precisa ter uma reserva de segurança. É isso. Esse é o termo, a importância de ter uma reserva de segurança. E é esse o meu propósito e é isso que eu quero levar para os assistentes sociais. Então, assim, isso é muito novo dentro do campo do serviço social, né? E eu fico até feliz em trazer um pouco desse meu conhecimento e o meu objetivo é agregar para os assistentes sociais enquanto profissionais e também para que os profissionais possam levar para os seus usuários a informação da importância da educação financeira e não só falar sobre a importância de ter educação financeira, mas como fazer, porque é justamente isso. As pessoas precisam aprender a se organizar financeiramente dentro das suas realidades,
né? Deixa eu dar um oi pra uma pessoa que entrou aqui, que era um colega meu da faculdade, Jaime Núncia. Muito feliz, Jaime. Gratidão por estar aqui nessa live. Fico muito feliz que tu tá aqui me ouvindo, Jaime. Uma grande inspiração, assim, né? Jaime, tô falando uma coisa bem nova. Me escuta aí que eu acho que tu vai gostar, tá? Então, hoje a minha provocação é falar, assim, sobre a importância do assistente social levar a informação da educação financeira, tanto para ele enquanto profissional, como para o seu usuário final, tá? Porque enquanto profissional, eu não tinha essa informação, levei pau, né? Aprendi, assim, numa situação de muita dificuldade, de falta de organização mesmo. 2, eu faço atendimento individual, né? Não tanto quanto eu gostaria, porque eu também, né, eu trabalho quanto assistente social da prefeitura, que me toma bastante tempo, né? E fora o meu filho pequeno, eu tenho um filhinho bem pequeno, né? Mas na medida do possível, eu atendo individualmente e atendo assistentes sociais. E eu gosto muito que elas vêm me procurar, né? Porque elas estão reconhecendo a necessidade de organizar as suas finanças. E isso ocorre por quê? Porque lá na faculdade nunca foi falado sobre organizar a sua vida financeira, sobre o planejamento, sobre a disciplina, né? Sobre o como criar metas e objetivos, né, para a sua vida. Isso na faculdade nunca ninguém me falou. E nem na faculdade, nem antes da faculdade, né? Nem na escola normal a gente escuta falar sobre educação financeira, né? Então, eu vejo que é tão importante, além do profissional, o usuário ter acesso a essa informação. O usuário já começar a pensar na sua vida financeiramente, né? Para que ele possa estar se organizando dentro da sua realidade. Então, assim, eu trago isso porque dentro do serviço social, a gente tem como um princípio ético, né, fundamental, que consta lá no nosso código de ética, que a liberdade é um valor central do assistente social. Então, eu fico muito feliz de fazer parte de uma profissão que me dá liberdade para que eu possa atuar e trazer novos conhecimentos para contribuir para a melhoria dessa sociedade, gente. Porque hoje a gente vive um momento muito difícil, né, da nossa sociedade, e o serviço social é uma profissão que, nossa, assim, sempre através da resistência, assim, né, buscando realizar a sua atuação profissional com as mais diversas dificuldades que tem em conseguir realizar um trabalho de qualidade. E o momento que a gente vive é um momento muito mais difícil e a gente tem que ser criativo, né? Hoje o assistente social, para realizar o seu trabalho, ele tem que ter um poder de resiliência grande e também um poder de criatividade, né? E eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa grande equipe, assim, de assistentes sociais, né? Dessa gama de profissionais que é engajado por uma causa muito nobre, que é da melhoria dessa sociedade que a gente vive, né? Que é de qualificar essa sociedade, que é transformar as pessoas, né? Transformar as pessoas não, que é transformar a realidade que as pessoas vivem. É isso que a gente trabalha. E então, hoje é a primeira live que eu faço, né? Falando sobre a minha formação em assistente social, né? E também o quanto eu tô trazendo a educação financeira para dentro dessa minha base, né? Para essa minha grande base teórica. Deixa eu ver os comentários aqui que tem. Olha só, Michele, Michele Duarte, eu vejo que tu me segue, né? Que legal, Michele. Tu é assistente social também? Coloca aqui se tu é assistente social ou tá na faculdade. Vamos colocar, né, as assistentes sociais aí para se movimentar, se planejarem financeiramente, né, se organizarem, né, trazerem esse conhecimento para agregar, né, na sua atuação profissional, no atendimento ao usuário, né,
Vamos trazer conhecimento para fortalecer esse usuário, porque o usuário fortalecido, gente, nossa, com educação financeira, ele vai ter muito mais benefícios na sua vida, né? Olha só, mais gente entrando. Que legal. Muito legal ver o pessoal assim. Fiquei muito feliz de ver como o pessoal do serviço social me acolheu, né? Eu falando essa linguagem muito nova sobre educação financeira e as pessoas curiosas, querendo saber, me perguntando na rua. E muitos assistentes sociais me perguntando, né? Então o objetivo, assim, é a gente poder estar levando essa informação, assim, da importância dos assistentes sociais se apropriarem da educação financeira para que eles possam, né, levar esse conhecimento para a sua vida pessoal e também para a sua vida profissional, né, para o seu usuário. Ó, a Michelle respondeu aqui que ela sou contabilista e te encontrei pela educação financeira que atinge muitas áreas, exatamente. Porque educação financeira, Michelle e turma que tá aqui me vendo ao vivo agora, ela não é algo que é só de uma área, né? Porque antes se pensava que estudar educação financeira era específico de economista, contador ou administrador, enfim, mas não. A educação financeira, ela é uma ciência muito mais humana do que uma ciência exata, né? Eu já falei isso antes e retomo essa fala. Então, ela é de todas as áreas. Todas as áreas podem estar se inserindo na educação financeira e levando esse conhecimento para a sua área base, né? E eu, como sou assistente social, não tinha como deixar esse conhecimento, né, ficar distante da minha base teórica, que é o serviço social, né. Vamos ver se o pessoal ainda tem mais alguma dúvida. Gente, então eu vou retomar um pouco, né, nessa live o que eu falei. Eu contei a minha trajetória profissional, tá? Contei tudo que eu estudei e o que me fez chegar até essa educadora financeira. E hoje, que é o dia 15 de maio, que é o dia do assistente social, eu trouxe assim essa homenagem para o assistente social, contando a minha história e também sobre a importância dos profissionais terem esse conhecimento de educação financeira para sua vida, né? E também para levar esse conhecimento para o seu usuário, né, final. O usuário lá da ponta, assim, que realmente possivelmente não teve acesso, e aí também é o nosso papel tá levando essa informação para ele, para empoderar esse sujeito de direitos, né? Para que esse sujeito de direitos tenha muito mais condições e melhore a sua vida, né? Tá, vamos ver quem mais chegou aqui. Ó, Karina, um beijo. Giovanni, Nayeli, eu sei que é estudante de serviço social, né, Nayeli? Alcione. Gente, então assim, ó, essa live que eu fiz hoje, ela vai ficar disponível durante 24 horas ali na bolinha ali dos stories do Instagram, tá? Eu agradeço. Oi, Nayeli, tudo bom? Tô finalizando aqui. Muito obrigada, Michelle. Eu agradeço muito vocês por terem me escutado. Eu agradeço muito vocês pelo acolhimento, né, dessas assistentes sociais, desses estudantes. O objetivo é estar modernizando o serviço social, é trazer mais conhecimento, né? É que a gente possa se fortalecer muito mais para poder, assim, chegar e levar o nosso conhecimento de uma forma bem qualificada, né, e bem empoderada, assim, de informações. Tá? Por hoje eu vou finalizar a live. Eu agradeço muito vocês. Quem quiser assistir essa live, pode assistir durante as 24 horas que ficar disponível. Ou também eu vou subir esse vídeo lá pro YouTube. Tem o meu canal no YouTube, que eu vou colocando lá informação, né, pra gente não perder nada. Muito obrigada a todos vocês que me ouviram. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima.